Olá, eu quero agradecer a todos pelo convite para estar participando aqui desse trabalho na nossa querida escola Rosarinha Pimentinha. Um abraço a todos os diretores, supervisores, a nossa querida professora Betinha. É um prazer imenso estar aqui para compartilhar com você algumas informações acerca do nosso quadro epidemiológico no momento aqui na nossa cidade de Capelinha. Todos vocês sabem que a gente está fazendo esse trabalho no sentido de prevenção, uma vez que a nossa meta é evitar que o vírus, o Covid-19, circule aqui na nossa cidade e que possa gerar uma contaminação comunitária. A gente tem trabalhado nesse sentido. Por isso, dentro desse quadro que eu vou te passar, a gente tem informações sobre pessoas que foram suspeitas, descartadas, em investigação, outros confirmados, enfim, quem está sendo monitorado. O nosso boletim epidemiológico, ele visa apresentar para você um desenho, um quadro e mostrar o que é que está acontecendo nesse momento na nossa cidade de Capelinha. Por isso que é muito importante que você preste atenção nas informações que eu vou passar nesse momento. Bom, desde que tudo começou, lá no dia 12 de março, que a gente começou a falar sobre a movimentação desse vírus e tomar as medidas aqui em Capelinha, como decretos e tudo mais, desde que começou, a gente tem 149 notificações. O que significa dizer? 149 pessoas que foram suspeitas. Algumas vieram de outras cidades, outras não. Algumas tiveram contatos com pessoas de fora, mas o fato é que em algum momento, essas pessoas tiveram algumas características de que poderiam ter contato com o vírus. São casos suspeitos. Algumas com síndromes gripais, né, foram procurar ajuda profissional. Então, ficou tudo notificado como, desde que a gente começou até agora, e aqui eu estou falando no dia 19 de junho, a minha gravação, pode ser que você esteja ouvindo no outro momento, talvez numa outra data, mas hoje, dia 19 de junho, a gente completou 149 casos que foram apontados como suspeitos. Vamos lá. Destes 149, nós temos 2 casos que foram confirmados. Então, o primeiro caso foi aquele que veio de São Paulo, vocês devem ter acompanhado, veio para a cidade de Capelinha, trazendo, contaminado com o Covid-19 e ficou em isolamento na zona rural, tendo todo o acompanhamento da Secretaria de Saúde, de acordo com os protocolos do Ministério da Saúde, e esse primeiro caso, inclusive, já foi recuperado. Ele já não oferece nenhum risco de contaminação para a sociedade. Temos um segundo caso de uma pessoa também contaminada, essa é uma servidora da área da saúde, moradora de Capelinha, se contaminou e está em isolamento domiciliar. Nesse momento está tendo todo o acompanhamento, todo o processo que acontece e ela não está tendo nenhum tipo de contato com as pessoas da cidade. Então são 2 casos que foram confirmados. Temos 22 pessoas que estão sendo investigadas e monitoradas, sendo que 14 são investigação que estão em isolamento domiciliar e aplicando os testes rápidos. Qualquer momento também nós podemos ter novidades sobre isso. E 8 casos que estão em observação. Estão tendo todo acompanhamento e, enfim, essas pessoas se enquadram naqueles que são apontados como investigados, como suspeitos, mas nada ainda, nenhuma veracidade na confirmação desses testes, são apenas suspeitos. Temos também, desse total de 149 notificações, nós temos 125 casos que foram descartados, ou seja, por testes rápidos ou por exames de laboratório, o teste deu negativo, então essas pessoas foram descartadas no sentido de não oferecerem mais riscos para a sociedade, né? A possibilidade de que elas estariam contaminadas é que foi descartada. Esse é o nosso boletim epidemiológico que nos acende uma luz, né? Ou seja, não quer dizer que você tem que entrar em pânico de forma nenhuma, porque não resolve nada, mas você tem que ficar em alerta. Esse quadro, esses casos investigados, a qualquer momento a gente pode ter um resultado, e o resultado pode ser positivo, tudo isso aponta para o momento que a gente está vivendo, que é um momento muito frágil, né? Ou seja, nós temos que redobrar os cuidados nesse momento, principalmente porque a curva está ascendente. Em Minas, os números de casos estão crescendo cada vez mais. O que a gente quer dizer com tudo isso, para você ficar alerta? Ora, é preciso que, além de todas as medidas que o poder público e tudo mais tem tomado, você, enquanto cidadão, você, querido aluno, você tem que nos ajudar, conversar com seus pais, com seus familiares, para que nós possamos criar uma roda de solidariedade, de ações positivas e corretas e de cooperação na luta contra esse vírus. O que você pode fazer de básico? Não esquecer as medidas que são recomendadas desde o início. Medidas tais como evitar a aglomeração de pessoas, o contato físico, fugir dos eventos e festas clandestinas,
procurar sempre adotar a postura de higienização com álcool em gel, enfim, lavando sempre muito bem as mãos. Todas essas recomendações e anúncios que desde o início você está ouvindo falar toda hora na rede social, na televisão. Então isso não é brincadeira, nós precisamos de muita consciência nesse momento, muita atenção e principalmente do seu engajamento. Você que está aí me acompanhando, você da escola, converse com seus colegas, converse com seus pais, com seus tios, parentes, avós. É um momento único de cada um fazer a sua parte para que no final de tudo isso a gente possa atravessar esse problema tendo os menores prejuízos possíveis. Nós sabemos que não está sendo fácil para ninguém e por isso que a gente está mostrando essas informações no intuito de fazer com que elas provoquem em você a possibilidade ou a ação de conscientização. Ela provoca em você uma atitude do bem, né? Cada um fazendo a sua parte e não se esquecendo, ao sair, use a máscara facial. Nesse momento eu estou sem máscara porque eu estou no meu escritório aqui, estou sozinho, então não tem problema nenhum. Quando eu saio para a rua, eu já vou ali, pego a minha máscara, coloco para finalmente eu ter contato com outras pessoas. Então, é tudo que a gente pede, evitar supermercados, eventos, reuniões, tudo isso, né? São medidas no momento desconfortáveis, mas muito importantes e a gente precisa que você nos ajude nessa, tá certo? São, então, algumas informações, dados e basicamente o nosso boletim acerca do nosso trabalho em relação ao Covid-19. Eu agradeço a todos aí da escola pela confiança, aos alunos, a nossa querida professora, aos pais. Agradeço de coração e vocês podem contar com a gente sempre que necessário, estou aqui à disposição, tá bom? Um abraço, bons estudos para você, que Deus abençoe a sua vida e que tudo de bom aconteça nesses próximos dias que a gente tem aí pela frente. Um abraço, tchau, tchau.